Olá, eu sou a Karine de Matos Costa. Eu sou licenciada em Biologia e mestra em Botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou ministrar agora a palestra intitulada Ensino Teórico e Prático da Biologia Floral na Educação Básica. Então, uma crítica, ao ensino universitário é que as universidades, ao elaborarem os currículos, elas compõem o cronograma de conteúdos e a flexibilidade desse currículo e a carga horária, tudo relacionado ao cumprimento desses conteúdos. Então, tem um viés de favorecimento, para uma inclinação teórica muito forte desses conteúdos e pouco prática. Então, eles levam em consideração principalmente, o academicismo e o preparo ao mercado de trabalho. Então, tem um objetivo muito forte no cumprimento desses conteúdos lecionados na universidade, o segmento de todo o cronograma, e não é, como é que eu posso dizer, colocado, como um objetivo principal a aplicação prática desses conteúdos na educação básica, principalmente, já que o academicismo ele é muito, tem uma tendência muito forte nas universidades, nos cursos, de graduação. Então, claro, que atualmente, existem alguns cursos de licenciatura, eles têm adicionado, algumas disciplinas de práticas de biologia vegetal, prática de morfologia, prática de biologia animal, a fim de trazer um viés de aplicação prática desses conteúdos para que venha a melhorar a formação de professores. Só que, quando a gente fala do ensino de conteúdos botânicos, a defasagem ela é maior, porque muitos professores eles se formam, e isso que eu estou falando aqui, tem literatura sobre isso, que muitos professores eles se formam despreparados e inseguros para lecionar conteúdos relacionados à botânica. Então, por conta desse viés academicista, pautado em memorização de conteúdo, pautado no cumprimento dos cronogramas, que é propagado nas universidades, isso gera consequências negativas para o ensino de botânica na formação de professores, e essas consequências elas se propagam até a educação básica. Então, assim, trazendo num palavreado comum, o professor ele já se forma na universidade com ranço dos conteúdos de botânica. Então, a partir daí, esses conteúdos eles passam a ser ministrados de forma sucinta na educação básica ou até mesmo ignorados por alguns docentes por não se sentirem à vontade para lecionar esse tipo de conteúdo em sala de aula. Então, quando realizado entrevistas ou estudos de casos relacionados a conteúdos botânicos com docentes da educação básica, esses professores eles relatam um desinteresse dos alunos em aprenderem esses conteúdos, enquanto que os alunos eles já se queixam das nomenclaturas, de que são conteúdos de difícil compreensão. Então, quando a gente coloca lá na balança, tudo isso está relacionado à descontextualização do conteúdo. Então, esses conteúdos eles são ministrados de forma descontextualizada, isso já vem desde a graduação, onde não se faz um link desses conteúdos com o que se tem em sociedade, com a vivência, com as plantas que a gente vê no cotidiano, com a dinâmica de polinização, de insumos agrícolas que a gente vê no cotidiano. Então, fica algo muito pautado na memorização de tipos de folhas de caule, de tipos de vascularização de plantas, da questão do xilema, floema, então fica tudo muito memorizado, o aluno ele não consegue entender qual a aplicação prática daquilo, por que eu estou aprendendo isso. Então, o professor, enquanto aluno de graduação, ele já sai com essa deficiência e isso vai em cascata, se propagando para a educação básica.
Então, os conteúdos botânicos, eles estão presentes tanto no currículo, né, da educação básica do ensino de ciências, quanto de biologia, além deles estarem presentes de forma contextualizada e interdisciplinar, né, relacionando lá com outras disciplinas, no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Então, o Enem ele é um exame que ele trabalha com contextualização. Então, tudo vem dentro de um contexto, e com os conteúdos botânicos não seria diferente. Então, a maioria desses conteúdos botânicos, eles estão contextualizados em forma perpassando, né, pelos problemas, né, relacionados à educação ambiental, relacionados, né, a conteúdos ecológicos, com viés também, pode ter um viés de estudo de caso, relacionando, né, diferentes áreas da botânica, como morfologia, com fisiologia vegetal, né, que é a parte anatômica, com a parte de funcionamento da planta. Então, de senso, né, assim, de praxe, o Enem ele trazer o conteúdo de uma forma mais contextualizada. Então, em relação à educação ambiental, né, porque os conteúdos de ecologia, já que o Enem ele traz muita ecologia, também pode estar relacionado aos conteúdos botânicos em relação à preservação das plantas, na conservação de ecossistemas, em relação à presença dessas plantas no dia a dia, importância alimentícia, né, econômica, ambiental, medicinal. Então, assim, é um leque de oportunidades que todo ano está lá no no Exame Nacional do Ensino Médio, além de já perfazer, né, já perpassar todos os blocos, né, de conteúdos já lecionados, tanto no ensino de ciências, né, para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio, que é relacionado ao currículo de biologia. Então, os professores, eles são cientistas capazes de contribuir positivamente com estudos adaptados à realidade financeira, cultural e estrutural das escolas que eles lecionam. Então, assim, o professor, né, quando ele está lá em sala de aula, ele tem noção do quanto de material que pode ser utilizado, assim, que a escola tem disponível, se a escola não tem, do livro didático, né, o nível do livro didático, né, que foi escolhido para lecionar naquele ano, o que é que dá para fazer com o uso do livro, quais os espaços que a escola proporciona para que se tem um laboratório, se tem uma biblioteca que pode ser utilizado como forma de espaço, né, para contribuir com a aprendizagem. O professor ele também fica ciente se realmente é possível sair com os alunos para fazer uma aula de campo, ou no pátio da escola, ou em algum parque próximo no município, zoológico, parque botânico. Então, o professor ele está muito ciente da realidade, né, do contexto daquela escola, né? Então, ele pode sim atuar como cientista a partir do momento que ele está lá executando várias didáticas com aqueles estudantes e ele consegue ter uma noção do que funciona ou não com a turma. Por exemplo, tem turma que já funciona com a questão de aula problematizadora. Então, o professor ele chega lá com uma situação problema e já levanta o interesse dos estudantes, né, com aquela situação problema antes de iniciar o conteúdo de fato relacionado com aquele problema. Já tem conteúdos assim relacionados ao ensino médio. Tem turmas que funcionam melhor com a sala de aula invertida, que é quando o professor ele tem lá o e-mail, o grupo da turma, e ele deixa lá o material que vai ser utilizado na aula para que os alunos eles tenham acesso antes da aula. Então, isso funciona também muito em cursinho, né? Cursinho pré-vestibular. Então, tem essa dinâmica da sala de aula invertida. Tem a dinâmica também de formar equipes, né, para fazer debates, quando traz uma questão, problema, então, onde uma turma tem que defender o lado e outra turma tem que defender o outro lado da moeda de uma situação problema, então, ensino por meio de debate. Então, assim, o professor está ciente, né, do que funciona com a turma e do que não funciona,
né? Então, vai ter didáticas que funcionam melhor numa turma, né, por conta da dinâmica de personalidade, de interação, de como aqueles estudantes eles se comportam em meio ao estudo, e vai ter didáticas que não vai funcionar, mas que vai funcionar muito bem em outra turma que não é aquela que não funciona. Então, o professor ele tem uma autonomia enquanto cientista para investigar, né, o que é que funciona ou não com a turma e encontrar o melhor caminho para que ocorra uma aprendizagem significativa desses conteúdos. Então, nesse contexto, o professor ele atua como um mediador, né, do ensino e um mediador da aprendizagem, né, desses estudantes, né? Então, quando ele assume essa postura, né, de mediador, então tem esse viés de cientista, né, de realmente assim ter esses testes do que funciona ou não e assim traçar um melhor caminho para que os estudantes eles possam sim compreender esses conteúdos e aplicá-los, né, no seu dia a dia, na sua realidade, né, nas suas provas que eles tiverem que fazer da melhor forma possível. Então, como eu já havia falado anteriormente, uma questão assim da negligência, né, dos conteúdos de botânica por docentes, por motivos isso está relatado nesses artigos aqui que eu trouxe como referência aqui no rodapé do slide, a falta de preparo, falta de domínio do conteúdo, escassez de materiais didáticos e a cegueira botânica. Então, assim, isso é muito real, porque quando eu estava na minha graduação, né, em licenciatura em biologia, eu tive as disciplinas de botânica que não são muitas. Se a gente comparar um curso de licenciatura ou de bacharelado e a gente comparar o tanto de disciplinas que a gente tem específicas para compreensão do organismo e de interação animal como um todo, e colocar ao lado do bloco de disciplinas que são referentes à questão vegetal, à questão das plantas, então assim, tipo, é desleal, assim, que a gente tem muito mais conteúdos teóricos e tudo mais, e materiais voltados, trabalhados na graduação para a questão animal e menos para a vegetal. Então, quando eu terminei, né, a última disciplina de botânica da graduação, eu não me sentia preparada para lecionar uma aula de botânica para o ensino médio, porque o ensino fundamental ainda se pode trabalhar os conteúdos, né, de uma forma um pouco sucinta, né? Mas o ensino médio já tem que trazer as informações de uma forma detalhada, de uma forma aprofundada, porque, né, é uma preparação para o vestibular, é uma preparação para que os alunos eles venham a competir por notas, né, em exames seletivos. Então, eu não me sentia preparada e foi quando eu pensei, então eu vou fazer a minha monografia da graduação, no meu TCC na área de botânica, que é para eu conseguir nessa bagagem e conseguir ser uma boa professora. Então, quando eu entrei no laboratório de botânica, né, para fazer lá a minha pesquisa científica, para resultar no meu TCC, foi justamente com esse intuito de ter uma aplicação prática e um desenvolvimento melhor e compreender melhor as plantas para que eu pudesse aplicar isso na docência, porque eu não me sentia capaz, mesmo concluindo a última disciplina de botânica da graduação. Então, foi quando, né, eu me apaixonei, né, pela botânica, né, pela área que é de ecologia relacionada à polinização e acabei enveredando em mestrado, doutorado e trabalho com ela até hoje. Mas o meu intuito foi justamente no inicial preencher essa lacuna, né? E muitos não preenchem, né? Muitos não têm a oportunidade que eu tive ou insight de buscar uma pesquisa científica na área para compreender melhor e acaba saindo, né, da graduação com essa defasagem e acaba propagando isso para os estudantes, né, mesmo que de forma não intencional, infelizmente. Então, por isso é importante também a formação continuada dos professores, porque a formação continuada, ela possibilita também que essas lacunas, elas possam, na medida do possível, ser preenchidas, né? Para que a gente venha a melhorar a qualidade da educação básica, né? Nas nossas aulas em sala de aula, né? Contribui com essa melhoria de qualidade. Então, os professores, eles são
eles são cientistas, eles são agentes fundamentais, né, para que essa mudança aconteça. E como agentes assim fundamentais para que essa mudança aconteça, é necessário, sim, constantemente a formação continuada, já que os conteúdos, tanto os conteúdos botânicos como os conteúdos de biologia e ciências em geral, estão sempre em atualizações, né? Sempre a gente tem algo novo, sempre a gente tem uma publicação científica, a gente tem um insight novo dentro da área e é importante para o professor estar atualizado, já que principalmente no ensino médio e até no ensino fundamental, né, que tem alguns alunos que já prestam algum tipo de prova, de processo seletivo para ingressar no ensino médio, né, em alguma escola específica e tudo mais. Então, essas provas contextualizadas, né, relacionadas a ciências, relacionadas à biologia, relacionadas à botânica, elas tendem a contextualizar com atualidades. Então, por isso que também a formação continuada ela é tão importante. Então, essa foi uma publicação no Congresso Nacional de Pesquisa, Ensino e Ciências, né, o CONAPESC, de 2019, que eu publiquei, sobre as perspectivas para o ensino e aprendizagem de botânica no Brasil. Então, eu fiz um levantamento, né, na literatura com 30 estudos selecionados e 80% desses artigos científicos eles focavam na educação básica e apenas 20% no ensino superior. Então, como é uma defasagem assim que vem do ensino superior, esses 80% ou traziam um método para ser aplicado na educação básica, enfatizando que os professores têm dificuldades em lecionar o ensino de botânica, que tem esse despreparo e tudo mais. Só que, onde é que está a fonte desse problema? No ensino superior. E quando a gente vai para o ensino superior, a gente só tem o quê? 20% das publicações. Então, isso fica meio que contraditório, né? Assim, a gente, tipo, reclama e traz uma solução para a educação básica, mas não vai diretamente na fonte, que é de lá de onde está saindo os professores despreparados para lecionar conteúdos botânicos em sala de aula. Então, os conteúdos abordados, né, nesses trabalhos, pode ver que a maioria deles é para ensino fundamental, segundo o ensino médio, e a gente juntando, né, ensino fundamental, médio e publicações para ensino fundamental e médio, a gente tem 80% das publicações para 20% para o ensino superior. E os conteúdos abordados são morfologia vegetal, plantas medicinais e anatomia vegetal. Então, esses foram os conteúdos assim mais frequentes nessas publicações. Essa foi uma outra publicação também nesse mesmo congresso de 2019, onde eu trouxe uma sequência didática lúdica, né? Então, o lúdico ele está relacionado ao aprender, aprendizagem ativa, né? O aprender brincando. Né? Então, a ludicidade já está relacionada a essa questão de jogos, né? De você trazer um modelo didático, um jogo, algo que esteja diferente do ler e do escrever. Então, houve primeiro um questionamento, né, sobre os alunos. Essa sequência ela foi em comemoração ao Dia da Árvore, né, nessa escola. E houve um primeiro questionamento aos alunos sobre a importância das árvores, então teve um diálogo sobre isso. Depois, sobre as flores, né, a importância das flores, o porquê que as flores são importantes. Então, houve uma sondagem, o que eles achavam em relação a isso. Depois, eles observaram, né, e puderam manusear um modelo didático de uma flor emborrachado, que eles podiam montar e desmontar as estruturas da flor através de velcro nesse emborrachado, e eles também poderiam, com o velcro também, colar o nome das estruturas nessa flor. Então, eles tiveram acesso a esse modelo didático. Depois, eles observaram, né, para comparação do modelo com as flores in natura, no caso que a gente levou, né, para a sala de aula. E a gente também teve o modelo do fruto de emborrachado com velcro também. Eles puderam montar e desmontar o fruto e
nomear lá as estruturas com o velcro. E depois, por fim, houve uma montagem de um quadro coletivo com recortes de revistas intitulado Dia da Árvore, e esse quadro ele ficou exposto na sala de aula. Então a gente vê assim, o quanto que quando a gente traz algo diferente do tradicional, né, o lúdico, esses conteúdos eles tendem a ter um significado maior para esses alunos, um significado além, né, de memorização do conteúdo, um significado além de apenas estar lá cumprindo um horário com a hora de chegar e sair da escola. Então, é aquela coisa de, isso que eu estou aprendendo é importante, né? Então, essa publicação também foi numa revista em 2023, foi no ano passado. Então, foi a análise, eu participei, né, como coautora dessa publicação. Então, foram analisados 42 estudos que abordavam o uso de trilhas, né? Assim, trilhas em parques, zoológicos, em jardins botânicos. Então, eram estudos de caso relacionados a trilhas como ferramenta didática no ensino de ciências e biologia. Então, a gente encontrou nessas publicações e a gente observou que a maioria delas estavam relacionadas ao ensino de educação ambiental, enquanto que em segundo lugar ficou a ecologia, a educação científica e zoologia. E também a grande parte desses estudos, eles predominantemente relataram a superação da cegueira botânica, que é justamente quando o aluno ele passa a enxergar as plantas, as flores, como um item vivo, como um item com uma função no ecossistema, ao invés de apenas um item decorativo que está lá, né, para fazer a sombrinha e para ele se apoiar embaixo da árvore, ou então para decorar e deixar a paisagem mais bonita. Então, quando a gente atribui, né, um significado vivo, um significado ecossistêmico para as plantas, então a partir daí está havendo a superação da cegueira botânica. Além disso, houve um desenvolvimento da sensibilização ambiental, que é quando os estudantes eles passam a incorporar, né, valores ambientais de preservação e conservação da natureza, e incentivo científico associado às disciplinas, que é quando aguça, né, a curiosidade do aluno a ponto de ele se questionar, né, fazer perguntas a respeito daquilo que ele está observando, e a partir daí ele se sentir, né, à vontade para perguntar e ir em busca dessas respostas. Então, quando o uso de trilhas ele gerou questionamento nos estudantes que os fizer, e que esses questionamentos eles servem sim como um incentivo científico associado a essas disciplinas. Não é à toa que muitos projetos desenvolvidos em escolas, nem parcerias com universidades, a gente tem estudantes de educação básica trabalhando em colaboração com estudantes de graduação em laboratórios universitários, né, que surgem a partir desses questionamentos, né? Então, a partir daí faz-se um projeto, né, e pode se estabelecer uma parceria com a universidade, e a partir daí esse estudante ele já vai tendo contato, né, com a aplicabilidade científica e talvez aí já vislumbrar uma carreira. Então, eu trouxe um material teórico, né, de biologia floral, né, para muitos que têm dificuldade. Então, a gente sabe que a botânica, eu citei assim, o que a literatura traz sobre a dificuldade, né, de ensino de botânica no geral. A biologia floral, né, e ecologia reprodutiva, ela é uma área dentro da botânica como um todo, né? Porque quando a gente pega lá a botânica, então a gente tem a parte de anatomia, das flores, né, das árvores, das folhas. Então, a gente também tem uma parte de fisiologia, que é justamente hormônios das plantas, o funcionamento, né, das plantas, como absorção de água, retenção de nutrientes, então essa parte da fisiologia vegetal. A gente pode subdividir botânica também na parte da questão de usos medicinais das plantas, né, para fabricação de cosméticos, remédios, o uso em rituais religiosos.
E a gente também tem a parte da biologia floral reprodutiva, que está relacionada à parte da planta, associada à produção de flores, né? Não a produção em si, mas como é que eu posso falar? A aplicabilidade, né? A função dessa flor em atrair os polinizadores ou os vetores, né, que realizam a polinização, que pode ser o vento, e com o objetivo, né, de formação de fruto. Então, a biologia floral está relacionada à flor como um todo. Então, eu trouxe um material aqui de biologia da polinização, que são materiais assim que estão disponibilizados na internet de forma gratuita. Então, inclusive, tem aqui o link para quem desejar, né, se aprofundar e ter um aporte teórico melhor, né, sobre essa questão da biologia floral. Esse livro, Biologia da Polinização, ele é um livro assim organizado, né, e com vários cientistas que são referências em pesquisas na área. Os capítulos também trazem vários cientistas assim que são super especialistas, né, que já trabalham na área há um bom tempo. E o objetivo desse livro foi trazer uma publicação com uma base, né, de conteúdos e de informações sobre tópicos de polinização em português. Então, são capítulos produzidos a partir de literatura estrangeira, assim, com muita referência, né, em publicações internacionais, mas todos eles estão em português, facilitando assim, né, a disseminação desse conteúdo no meio científico, né, ao romper um pouco essa barreira da língua. Então, esse livro ele é super bem ilustrado e ele é muito denso em conteúdo, como, por exemplo, esse capítulo aqui, essa ilustração, né, do beija-flor, né, na flor. E aqui também a gente tem o primeiro capítulo, Biologia da Polinização, a síntese histórica. Outro material teórico que eu acho assim incrível é o Guia Ilustrado de Abelhas Polinizadoras no Brasil. Então a gente tem esse material riquíssimo, assim, que fala desde as casas das abelhas, assim, os ninhos que elas constroem, os tipos de estruturas que as abelhas possuem, né, relacionadas com a sua alimentação. Então, elas trazem vários aspectos relacionados às abelhas e com espécies que são polinizadoras no Brasil. Então, é muito legal assim, né, para que a gente venha a ter um conteúdo, um material de qualidade como base, né, para lecionar para os estudantes. Então, aqui eu mostrando um pouco dessas ilustrações riquíssimas, né, desse livro. E ele traz os capítulos em forma de perguntas. E a linguagem, assim, desses capítulos, ela é super acessível, assim, dá para ler tranquilamente. Outro material, assim, maravilhoso para a educação básica é a cartilha de abelhas agricultoras. Então, eu coloquei aqui esse símbolozinho em todos eles do ResearchGate, que é uma rede social de pesquisadores. Então, qualquer professor pesquisador pode fazer o cadastro nessa rede social e lá são compartilhadas essas publicações e outras publicações também. E caso não esteja, essas publicações que eu estou colocando aqui, esses livros, está o texto completo lá para baixar. Mas caso vocês se interessem por alguma publicação lá que não esteja o texto completo, pode mandar mensagem para o autor, né? Que provavelmente está no cadastro lá, que compartilhou a publicação. Se não tiver o arquivo, pode escrever pedindo o arquivo para ele e se ele puder disponibilizar, ele pode enviar o arquivo tranquilamente. Então, a rede social é assim, muito útil para compartilhamento de materiais, tanto de uso para a docência, como de uso assim, para atualização científica mesmo. Então, também se encontra lá essa cartilha de abelhas agricultoras, e ela é uma cartilha que ela tanto pode ser usada como na educação básica, como para a introdução dos conteúdos de polinização no ensino superior, ou até em disciplinas de prática mesmo no ensino superior.
Então, aqui é só um exemplo aqui do sumário, né, que tem a parte de biologia floral e reprodutiva, interações ecológicas, agricultura e polinização e explorando o mundo da polinização. Então, ela traz também, além do conteúdo teórico, né, de forma sucinta, que traz na cartilha, de uma forma super bem ilustrada, como, por exemplo, aqui essas estruturas aqui da flor, né, do fruto do pimentão. Existem também atividades que podem ser aplicadas em sala de aula para dinamizar nesse conteúdo e tornar ele ainda mais atrativo. Então, recomendo bastante essa cartilha. Então, vamos para as práticas. Então, eu trouxe aqui práticas que não requerem, assim, materiais, assim, grandes custos, porque eu entendo a realidade da maioria das escolas, né, da educação básica, principalmente públicas, né, brasileira, e são práticas simples, né, que podem ser adotadas sem ter um custo elevado, nem para o professor, nem para a instituição. Práticas simples. Então, práticas simples de biologia floral, observação in natura. Basicamente, pedir para o aluno levar flores, ou o professor ele pode levar também essas flores. O ideal é que essas flores elas sejam transportadas dentro de um potezinho com água, para evitar que elas fiquem muito murchas. E na sala de aula eles podem colar essas flores, abrir a flor e tirar, né, as estruturas dessas flores e colar em separado, numa cartolina ou num papel ofício A4 e apontar as estruturas, né, o nome das estruturas dessas flores, pétalas, sépalas, a parte de estilete, filete, estames. Então, pode-se usar a flor in natura e para contextualizar, né? Eu acho que com certeza o aluno ele nunca vai passar na rua e ver aquela flor sem lembrar dessa prática aqui. E ao invés de colar, né, com durex, se não tiver como levar ou transportar a flor in natura, pode solicitar que o aluno ele ilustre a planta. Então, o professor ele pode levar uma flor lá na água, né, lá, e pedir para o aluno abrir lá para os estudantes olharem, ou dividir eles em equipes, né, com cada equipe de 4 ou de 5 com uma flor, e pedir para que eles ilustrem, eles desenhem no papel essa flor e apontem as estruturas. Então, também é uma saída. Então, uma montagem, né, de um mural coletivo, né, que eu apontei, né, em uma das publicações, que pode ser feito com isopor ou papelão para a base do mural, revista, tesoura e cola. Então, pode ser dividir os alunos em equipes e pedir que eles façam esse mural coletivo com ilustrações, né, de revistas, ou pedir que eles levem impressas da internet, em alusão a para que servem as flores, o dia da árvore, a importância das árvores. Então, sempre dá uma temática para o mural, para que os alunos eles possam encontrar ilustrações relacionadas. Um jogo didático, né, que está relacionado a essa questão da montagem da flor. Então, pode-se montar com emborrachado e velcro. E esse é um material assim que vale a pena o investimento, porque o professor ele pode guardar e utilizar assim em outras turmas, em outras aulas, assim, no decorrer assim de 2 ou 3 anos, enquanto o material estiver ok, dá para ser reutilizado. Então, uma boa flor de emborrachado lá com o seu velcrozinho fica um material didático fixo para que aquele professor ele faça uso sempre que ele achar oportuno. Então, aqui é só um exemplo, né, de modelo. Essa flor ela poderia estar emborrachada em velcro, essas estruturas aqui também com velcro, para que os alunos eles pudessem montar essa flor e colocar nomear essas estruturas com o velcro. Ou as estruturas não precisam nem estar em velcro, pode estar impressa mesmo em A4 para que o aluno ele possa colocar lá na flor, nomeando. Observação dos polinizadores. Então, essa é uma prática assim, que eu já vi muito em projeto, né, de colaboração, né, de estudantes com universidades, né, de laboratório. E eu já vi publicações também de alunos que fizeram essa dinâmica de observar quais os polinizadores que vão nas flores que estão lá floridas num pátio da escola ou em algum jardim botânico que o professor leva. Então, é só o aluno estar com um caderno, coloca lá o horário que ele está observando, se é abelha, se é mosca, se é borboleta, né? Tirar foto, se possível, com o celular. E essas fichas elas podem estar impressas ou o professor pode escrever na lousa para o aluno fazer no caderno.
Então, ele vai ficar lá observando essas flores, observar quem vai na flor e o que ela faz na flor. Então, é uma prática dinâmica que serve para os alunos compreenderem que existem diferentes animais que polinizam a flor e a diferenciar esses animais, diferenciar uma abelha de uma mosca, né, uma estrutura, numa aula de insetos, né, para aprender a diferenciar uma abelha diferente de uma mosca, por quê? Então, ele vai estar vendo tudo isso aplicado nessa observação de polinizadores. Construção de chargem também é importante. O aluno ele vem a trazer esse senso crítico, né, assim, do viés ambiental ou botânico. Então, é necessário o quê? Caneta colorida, papel, lápis, caderno. E os alunos eles podem usar aí a criatividade. E pode ser exposto também na escola, né, no mural, na sala de aula, né, se a direção, né, o regimento da escola permitir esse tipo de exposição. E a observação das estruturas florais com auxílio de lupa. Então, o aluno ele pode sim pegar uma lupa de mesa, né, estereomicroscópio, né, se a escola tiver disponível, ou a lupinha de mão mesmo lá, que a gente encontra lá, baratinho para comprar, e observar as flores, né, as estruturas, né, explorar essas flores na aula. E o professor ele pode pedir para ele registrar essa observação por meio de desenho, né, ou pode pedir para ele pegar essa observação, contar o número de estruturas reprodutivas das flores, de estruturas masculinas. Então, o professor pode aplicar um questionário, uma atividade em relação a isso, né? Quais as cores das pétalas, das sépalas, das flores. Então, fazer um questionário simples para que ele possa responder, observar essas estruturas ou pedir para desenhar e apontar estruturas. Então, tem essa prática simples. Esse é um jogo de quem poliniza a flor, então esse conteúdo ele está relacionado a síndromes de polinização, que está relacionado aquele livro da biologia da polinização, né, que é um conteúdo teórico, que eu já vi em alguns livros de ensino médio, que é relacionando a morfologia da flor, né, cor da flor, forma da flor, se a flor tem ou não perfume, a os polinizadores. Ou seja, a partir das características da flor, a gente pode prever quem é que se sente atraído pelaquela flor e vai polinizá-la. Então, um exemplo aqui eu coloquei, né? Flores em tubinhos e vermelhas ou amarelas relacionadas a borboletas, né? A síndrome da psicofilia. Coloquei também aqui o nome da família dessas plantas para que os alunos eles venham venham estar se familiarizando com a nomenclatura científica, que também é um dos conteúdos, né? De biologia e botânica, né, da educação básica. E aqui as flores em formato tubular, com uma sépala, uma pétala mais robusta, né, em estrutura, e flores azuis relacionados à polinização por beija-flores, né, que é a síndrome da ornitofilia. Então, o professor ele pode trazer esse conteúdo, né, tá lá no livro didático, e por que não fazer esses cartões, né? São cartões impressos, que a gente pode imprimir em papel A4 mesmo, ou num papel mais durinho, né? Carta mais resistente, e fazer para que os alunos eles venham a entregar tudo misturado e eles vão poder separar e fazer essa associação de quem poliniza quem. Então, é uma dinâmica bacana. E executar o serviço da polinização, né? Com seringa. Então, sem a agulha, é só a seringa mesmo. Os alunos, o professor ele pode levar um modelo didático de uma flor emborrachado ou a flor mesmo in natura e explicar e perguntar aos alunos como eles acham que o animal, o polinizador, ele adentra naquela flor, como que ele poliniza, como que o corpo da seringa vai tocar as estruturas reprodutivas daquela flor. Então, pode-se trabalhar aí a questão do ajuste, né, do polinizador com a flor, a questão da morfologia floral, né, de como o polinizador ele vai acessar o recurso nessa flor, se o recurso ele é o pólen ou ele é o néctar mais no tubo floral. Então, com essa questão, essa dinâmica de inserir a seringa para inferir como é que essa flor seria polinizada, pode-se trabalhar a aplicabilidade, né, desses conceitos de uma forma prática, né, com esse modelo simples, né, de flores in natura ou um modelo com seringas e pinças, né, se for necessário, abrir a flor para mostrar, né, onde está o recurso, como é que seria essa polinização.
e a construção de poemas, né, relacionados à polinização. Então, quando a gente pode contextualizar também a polinização com a importância econômica das plantas na produção de frutos, a questão da educação ambiental. Então, primeiramente, eu acredito que eu já apliquei, né, isso em sala de aula, mas eu acredito que faz mais sentido se for de uma forma interdisciplinar, que é quando o professor de ciências e biologia ele entra em contato com o professor de língua portuguesa e a partir daí eles fazem essa parceria, né? Onde o professor de ciências trabalha a questão ambiental e o professor de língua portuguesa ele fica responsável por essa produção de poemas respeitando as regras, né, da língua portuguesa relacionada a essa produção textual. E o jogo de tabuleiro, né, onde o professor ele pode levar, assim, dividir em equipes, com envelopes com perguntas, né, relacionadas à polinização e à botânica, com dados, onde os alunos eles vão jogar esses dados e vai cair, né, no envelope e para avançar ele precisa responder a pergunta. Então, essa didática ela serve muito bem para, por exemplo, revisar conteúdos antes de prova, né? Então, aquela aula de revisão, no lugar de, sei lá, o professor, ele repetindo o assunto lá e com aqueles tópicos no quadro, fazendo um resumo do que ele lecionou durante 2 meses de ensino, por que não levar um jogo para os alunos, para onde eles podem, através desse jogo, revisar esses conteúdos? Então, é uma alternativa bacana, né, para dinamizar e tornar ainda mais tanto os conteúdos como a própria aula em si atrativa e trazer esse papel do professor como mediador do jogo e mediador da aprendizagem. Então, é isso, gente. Meu e-mail vou deixar disponível no karinecostabile@gmail.com. Qualquer dúvida ou se vocês quiserem ter acesso aos trabalhos que eu citei, né, eu coloquei lá a citação no rodapé dos slides, eu posso fornecer essa lista se vocês tiverem interesse sem problemas, como também qualquer dúvida em relação tanto ao material teórico, se vocês quiserem que eu disponibilize esse material para vocês. Se vocês não tiverem conseguindo baixar no ResearchGate ou não tiver interesse de fazer uma conta lá, só entrar em contato comigo ou também qualquer dúvida em relação às aulas práticas que eu mencionei aqui também vou estar disponível para responder. É só entrar em contato comigo por e-mail e obrigada pela oportunidade e pela confiança em ficar até aqui assistindo essa palestra. Um abraço.